Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, no humilde silêncio deste lar, diante da majestade infinita do Senhor dos Exércitos, prostro-me em espírito e verdade. Ergo os olhos do coração para a cruz salvadora, o madeiro santo onde o Cordeiro Imaculado derramou até a última gota de seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados e a abertura das portas da vida eterna. E é precisamente sob a sombra dessa cruz triunfante que invoco, com veneração tremenda e filial confiança, a poderosa intercessão do grande patriarca dos monges do Ocidente, o pai da vida monástica, o santo legislador inspirado por Deus, São Bento de Núrcia. Que a sua presença espiritual, fortalecida pelo sinal da Santa Cruz, que ele tanto honrou em vida e em morte, se faça agora sensível nestes muros. A ti, glorioso São Bento, mestre da santa obediência, farol de sabedoria em meio às trevas do mundo, escudo fortíssimo contra as ciladas do inimigo infernal, dirijo-me com a súplica ardente de um filho que reconhece sua extrema indigência e a ferocidade dos combates espirituais deste tempo. Tu que no teu sagrado testamento deixaste a regra como caminho seguro para a salvação e o escudo da fé como arma invencível, estende sobre nós, sobre este lar que consagramos ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a tua proteção benfazeja. Consagro a ti, ó Patriarca venerando, cada canto desta casa, cada alma que nela habita, cada pensamento que aqui se concebe, cada palavra que aqui se profere, cada ação que aqui se realiza. Que este espaço físico seja, a partir deste instante e para sempre, um território sagrado, um enclave do reino de Deus em meio ao deserto espiritual do século. Pela virtude da Santa Cruz, que é escândalo para os que se perdem, mas poder de Deus para os que se salvam, repelimos toda e qualquer influência que não proceda do trono da divina graça. Afugentamos os espíritos imundos da discórdia, da impureza, da mentira, da rebelião, do desespero e da apostasia que rondam como leões rugidores, buscando a quem devorar. Com a cruz, sinal de nossa redenção, selamos as portas e as janelas, as entradas e as saídas. Com a cruz, marcamos a fronte de cada morador, para que sejam identificados como propriedade de Cristo. Com a cruz, consagramos os leitos, para que o sono seja pacífico e casto, a cozinha, para que o sustento seja abençoado e partilhado com amor, a sala, para que o convívio seja edificante e alegre, os locais de trabalho e estudo, para que tudo se faça para a glória de Deus. Ó São Bento, cujo medalhão é um sacramental tão estimado pela Santa Igreja, faz com que a simples presença do tevo sagrado escudo, gravado com a cruz e as letras sagradas, seja como a arca da aliança no meio do povo,
um sinal tangível da aliança de Deus conosco e uma fortaleza inexpugnável. Que onde ele estiver, o poder das trevas recue, as tentações percam sua força, os projetos de maldade se desfaçam como fumaça ao vento. E que todos os que aqui adentrem, mesmo os de coração mais endurecido, sintam, ainda que de modo obscuro, a paz singular que emana de um lar verdadeiramente cristão, um oásis de ordem, de fé, de caridade e de esperança na divina providência. Assim, protegidos pelo teu patrocínio e firmados na rocha que é Cristo, queremos viver, lutar, sofrer e, se Deus quiser, morrer em estado de graça, aspirando apenas à pátria celestial. Esta consagração é feita com todo o fervor da alma, na união dos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, da intercessão dolorosa de Maria Santíssima, do fiel custódio do anjo da guarda e da comunhão dos santos. Que assim seja, pela autoridade da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, contra a qual as portas do inferno jamais prevalecerão. A oração, porém, não pode ser apenas um grito de socorro em meio à tempestade. Deve ser também, e sobretudo, um ato de inteligência iluminada pela fé, uma adesão firme e convicta à verdade revelada que nos liberta. Portanto, nesta segunda parte da nossa súplica, fixamos os olhos da alma nas verdades eternas que dão fundamento à nossa confiança e delineiam o campo de batalha em que nos movemos. Creio, com todas as fibras do meu ser, no Deus uno e trino Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio que este mundo, maravilhoso em sua ordem natural, foi profundamente ferido pelo pecado original, pela desobediência de nossos primeiros pais, que abriram as portas para a desordem, o sofrimento e a morte. Creio, no entanto, que o amor misericordioso do Pai não nos abandonou. No plenitude dos tempos, enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito Santo no seio puríssimo da Virgem Maria. Ele, a palavra eterna, fez-se carne e habitou entre nós. Sua doutrina, perfeita e imutável, é o farol que dissipa as trevas do relativismo e do subjetivismo modernos. Sua lei é a lei do amor, que exige a conversão do coração e a renúncia ao pecado. Sua igreja, que ele fundou sobre Pedro, a quem entregou as chaves do reino, é a coluna e o sustentáculo da verdade, guardiã fiel do depósito da fé, mãe e mestra das almas. Fora dela não há salvação, pois é através dos sacramentos por ela administrados, canais objetivos da graça divina, que recebemos a vida sobrenatural. O batismo nos incorpora a Cristo. A confirmação nos fortalece com os dons do Espírito Santo. A Santíssima Eucaristia, sacramento dos sacramentos, nos alimenta com o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. A penitência nos reconcilia com Deus após a queda miserável no pecado. A unção dos enfermos nos conforta na doença e na provação. Esta é a fé católica, íntegra e sem concessões, a fé que santificou os mártires, inflamou os doutores, guiou os virgens e sustentou os confessores.
É esta fé, ó glorioso São Bento, que desejamos viver e defender dentro destas paredes. Sabemos, contudo, pela própria revelação e pelo magistério perene da Igreja, que esta fé é combatida ferozmente. O demônio, anjo decaído, pai da mentira e homicida desde o princípio, não dorme. Seu ódio a Deus estende-se à obra-prima da criação, o ser humano, feito à imagem e semelhança divina. Seu intento é arrastar para a perdição eterna o maior número possível de almas, e para isso emprega todas as suas astúcias. Ele ataca a família, célula fundamental da sociedade e igreja doméstica, porque sabe que, destruindo-a, solapa os alicerces da civilização cristã. Promove a cultura da morte através do aborto, da eutanásia, da contracepção, semeando o desprezo pela sacralidade da vida humana desde a concepção até o seu fim natural. Fomenta a ideologia de gênero, negação blasfema da ordem criada por Deus, homem e mulher, e do plano divino para o amor conjugal, aberto à vida. Espalha a pornografia, que vicia, degrada e mata o amor verdadeiro. Instiga a rebelião dos filhos contra os pais, corroendo o quarto mandamento. Alimenta a discórdia entre os cônjuges, tentando apagar a chama do sacramento do matrimônio. Promove um materialismo prático que exclui Deus da vida pública e privada, e um laicismo agressivo que pretende confinar a fé ao foro íntimo quando não ridicularizá-la e persegui-la. Estas são as flechas inflamadas do maligno, contra as quais precisamos do escudo da fé. Mas o combate não é apenas externo, é também, e de modo dramático, interno. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, as três tentações de Cristo no deserto, que ele venceu por nós, continuam a bater à porta do nosso coração. O orgulho, a ira, a inveja, a preguiça espiritual, a gula, a luxúria, a avareza são os inimigos domésticos que, se não vigiados e combatidos pela oração, pela penitência e pelos sacramentos, podem nos levar à ruína. É neste contexto de batalha total, visível e invisível, que a devoção ao escudo de São Bento adquire seu profundo significado. Ela não é um amuleto supersticioso, um talismã mágico, é um sacramental, um sinal sagrado instituído pela Igreja para despertar em nós disposições interiores de fé, de confiança em Deus e de repúdio ao mal. As letras misteriosas da cruz, CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti e CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, e as iniciais do exorcismo contido na medalha VRSNSMV SMQLIVB são uma profissão de fé condensada e uma invocação contínua. Elas nos lembram que a cruz de Cristo é nossa única luz, nosso único refúgio, nossa única força, que o dragão infernal, o antigo serpent, é repelido pela cruz, não por nosso poder. Por isso, ó Pai São Bento, ensina-nos a verdadeira humildade, virtude rainha da tua regra. Ajuda-nos a reconhecer nossa fragilidade para que, na fraqueza, se manifeste o poder de Deus. Dá-nos o espírito de discrição, o olho interior, que sabe discernir entre os espíritos, que não se deixa enganar pelas falsas luzes do progressismo mundano,
nem pelos rigorismos desencorajadores. Faz deste lar uma escola de serviço ao Senhor, onde se aprenda a obedecer para saber comandar, a servir para saber governar, a calar para saber falar no momento oportuno. Que a oração, o ora, seja o esteio de nossos dias, que o trabalho, o labora, seja oferecido como hóstia viva de louvor, que a leitura espiritual, a lectio divina, alimente nossas almas com a seiva pura da Sagrada Escritura e dos Santos Padres, e que a hospitalidade, tão cara ao teu coração, seja praticada como acolhimento a Cristo presente no irmão, especialmente no pobre, no peregrino, no necessitado. Fortalecidos por esta doutrina e cientes da natureza do combate, avançamos, não com temor, mas com a coragem dos filhos de Deus. Agora, ó poderoso protetor, detenho-me diante de ti com as particularidades de minha súplica, pois a oração deve ser concreta como as necessidades que afligem o coração humano. Derrama as torrentes da graça divina sobre cada pessoa que habita, visita ou de alguma forma está ligada a este lar. Começo pela sagrada autoridade que Deus estabeleceu neste recinto, os pais, os esposos, o chefe da família. Por intercessão de São Bento, abençoa o pai desta casa. Concede-lhe a fortaleza de espírito de São José, o patriarca silencioso e justo. Que ele seja o sacerdote do lar, oferecendo a Deus as alegrias e as dores de seus filhos. Dá-lhe sabedoria para governar com amor firme e sereno, para ser o primeiro a dar o exemplo de fé, de integridade, de trabalho honesto, de pureza de costumes. Protege-o nas tentações específicas de sua condição, a tentação do desânimo frente às responsabilidades, a tentação da negligência espiritual por causa das ocupações materiais, a tentação da impaciência ou da dureza de coração. Que ele encontre em ti, São Bento, um modelo de paternidade espiritual, que corrige com caridade, sustenta com paciência e guia com prudência. Abençoa a mãe desta casa. Concede-lhe as virtudes da mulher forte do livro dos Provérbios, a sabedoria prática, a dedicação incansável, o coração aberto às necessidades de cada um. Que ela seja a alma do lar, a guardiã do clima de amor e de paz, a educadora primária da fé das crianças nos primeiros anos. Dá-lhe a graça de imitar a Virgem Maria em sua humildade, sua pureza, sua obediência à vontade de Deus e sua fortaleza ao pé da cruz. Protege-a das tentações do desalento, do cansaço que leva à irritação, das comparações vãs com o mundo, dos falsos modelos femininos propagados pela cultura decadente. Que seu lar seja seu reino e sua glória, e que encontre dignidade infinita em sua vocação sublime de esposa e mãe. Unidos no sagrado vínculo do matrimônio, abençoa este casal. Guarda a sua fidelidade conjugal, tornada mais forte pelo sacramento. Que seu amor, selado por Deus, seja um reflexo do amor esponsal de Cristo por sua igreja, sacrificial, fiel, fecundo. Preserva a sua intimidade de toda a profanação, que seja casta, respeitosa e aberta à vida. Concede-lhes a graça de serem um só coração e uma só alma, de se perdoarem mutuamente com rapidez e generosidade, de se apoiarem nas provações da saúde, do financeiro, das crises que todo casal enfrenta.
Que a oração em comum, o rosário recitado unidos, a missa dominical, a frequência aos sacramentos, sejam o cimento indestrutível de sua união. Dirige agora, ó São Bento, teu olhar protetor para os filhos que Deus confiou a este lar. Para cada filho e cada filha, suplico tua intercessão poderosa. Cerca-os com teu escudo desde a mais tenra infância. Guarda sua inocência batismal contra a avalanche de corrupção que o mundo lhes prepara. Preserva-os dos maus companheiros, das más influências na escola, das perigosas seduções da internet e das redes sociais, que tantas almas juvenis têm arrastado para o vício, a depressão e a perda da fé. Concede-lhes a graça da obediência filial, não uma submissão servil, mas uma docência inteligente e amorosa à autoridade legítima dos pais, que desejam apenas o seu bem eterno. Desperta neles, no tempo oportuno, uma vocação santa, seja ao matrimônio cristão, seja ao sacerdócio, seja à vida religiosa consagrada. Dá-lhes amor ao estudo, espírito de responsabilidade, respeito pelos mais velhos e um profundo senso do pecado que hoje se tenta apagar das consciências. Para os jovens que já enfrentam as batalhas da adolescência e da juventude, sê tu, São Bento, seu forte aliado. Eles são o alvo preferencial do demônio, que lhes oferece, com aparência de liberdade, as cadeias mais pesadas do hedonismo, do niilismo e do desespero. Protege-os contra as tentações da impureza, das drogas, do alcoolismo, da pornografia que escraviza e destrói. Dá-lhes a coragem de serem contracorrente, de defenderem sua fé com convicção e caridade, de escolherem amigos que os elevem e não os arrastem para o abismo. Concede-lhes a graça de encontrarem em Cristo o amigo fiel, o modelo de homem íntegro e forte, e em Maria, a mãe pura e acolhedora. Para os avós ou parentes idosos que possam partilhar deste lar, obtém-lhes, ó Santo Patriarca, a graça de uma velhice serena e fecunda. Que sua experiência, sua memória, sua oração constante sejam um tesouro para a família. Guarda-os da solidão, do desânimo, das enfermidades do corpo e do espírito. Que possam, como Simeão e Ana, ver a salvação de Deus nesta casa e partir em paz quando chegar a hora. Estende tua proteção também aos empregados, aos que prestam serviço aqui, aos animais domésticos, a todos os bens materiais. Que nada neste espaço seja instrumento de pecado ou ocasião de ruína. Que a prosperidade, se chegar, seja recebida com gratidão e administrada com caridade e justiça. Que a pobreza, se for a vontade de Deus, seja suportada com paciência e confiança na divina providência. Em suma, faz deste lar uma pequena comunidade beneditina no mundo, onde se busque, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que tudo o mais será acrescentado. A oração do cristão não pode fechar-se nos muros do seu lar, por mais sagrados que sejam. Ela deve alargar-se, por força da caridade, para abraçar a Santa Igreja, a sociedade e o mundo inteiro, imersos em tribulações gravíssimas. Por isso, unindo-me à tua poderosa intercessão, ó São Bento, proclamado padroeiro da Europa por ter salvado, com a vida monástica, os alicerces da civilização cristã em tempos de invasões e decadência,
Elevo agora um clamor por estes nossos tempos, que muitos santos videntes qualificaram como tempos de apostasia e reino do erro. Vemos com dor no coração a Santa Igreja, esposa imaculada de Cristo, ferida não apenas pelos ataques externos dos seus inimigos declarados, mas, de modo mais doloroso e traiçoeiro, pela infidelidade, pela heresia, pela tibieza e pela corrupção de muitos dos seus próprios filhos, inclusive daqueles revestidos de sagrada autoridade. Vemos doutrinas perenes serem questionadas, a moral sagrada ser relativizada, a liturgia, fonte e ápice da vida cristã, ser manipulada, banalizada e despojada de sua sacralidade. Vemos escândalos horrendos macularem o rosto da Igreja, causando a perda da fé de inúmeros pequeninos. Por isso, imploro com toda a veemência da alma, ó São Bento, que amaste a Igreja com amor de filho e a serviste com fidelidade inabalável, intercede junto ao trono de Deus por uma nova e profunda reforma da Igreja, começando pela Cúria Romana e descendo até a última paróquia. Que essa reforma não seja uma adaptação ao mundo, mas um retorno vigoroso às fontes da tradição apostólica, à integralidade do dogma, à severidade da disciplina, à beleza transcendente do culto, à fidelidade incondicional ao depositum fidei. Levanta, na Santa Igreja, novos e santos pastores à tua imagem e semelhança, homens de oração profunda, de doutrina sólida, de coragem apostólica, de vida austera, de zelo incansável pelas almas. Homens que, como tu, não temam repreender os poderosos, corrigir os desviados, confortar os fracos e guiar o rebanho pelo caminho estreito da salvação. Dá à Igreja sacerdotes santos, inflamados no amor a Cristo Eucarístico, devotos da Santíssima Virgem, incansáveis no confessionário, pais espirituais das almas. Suscita numerosas e santas vocações religiosas, de homens e mulheres que, renunciando ao mundo, orem e trabalhem pela salvação do mundo, em mosteiros que sejam como fortalezas de espiritualidade e faróis de esperança. Protege de modo especial o Santo Padre, o Papa, seja quem for. Circunda-o com teu escudo contra os ataques dos inimigos visíveis e invisíveis, contra as pressões dos lobos em pele de cordeiro, contra o isolamento e o desânimo. Concede-lhe a graça de governar com fortaleza, sabedoria e intrepidez, confirmando os irmãos na fé. Dirijo também minhas súplicas por tua mediação contra os males que assolam a sociedade civil, outrora cristã e hoje mergulhada em uma nova barbárie, mais perigosa por ser espiritual.
Vemos os governos de muitas nações, sob a influência de poderes ocultos e ideologias anti-humanas, promovendo leis iníquas que atentam contra a vida inocente no ventre materno, contra a família natural, contra a liberdade religiosa e de consciência. Vemos a educação das crianças ser sequestrada por doutrinas perversas que buscam corromper sua inocência e lhes roubar a identidade dada por Deus. Vemos a justiça ser pervertida, a verdade ser calada, o bem ser chamado de mal e o mal de bem. Por isso, ó Santo Patriarca, que foste um baluarte da civilização, ergue-te mais uma vez como nosso defensor. Desbarata os projetos dos que querem destruir os últimos vestígios da civilização cristã. Converte os corações dos legisladores, dos juízes, dos governantes, dos formadores de opinião. Inspira os leigos católicos a se levantarem com coragem, a ocuparem os espaços públicos, a testemunharem a verdade com caridade intrépida, a construírem dentro do possível oásis de ordem e de cristandade. Derrota pelo poder da Santa Cruz as ações das seitas satânicas, da maçonaria e de todas as sociedades secretas que trabalham contra a Igreja e o bem comum. Neutraliza os efeitos da magia, da bruxaria, dos feitiços e de toda a ação diabólica que pesa sobre indivíduos, famílias e nações. Protege especialmente os nascituros, os doentes terminais, os perseguidos por sua fé, os cristãos no Oriente Médio e em todas as terras de missão que derramam seu sangue por Cristo. E sobre nosso lar, neste contexto de crise universal, faz descer uma especialíssima proteção, que sejamos como a casa construída sobre a rocha, que resiste às inundações da imoralidade, do erro e da violência. Que nossa família seja uma pequena trincheira da fé, um lugar de resistência espiritual, de onde saiam, pela graça de Deus, sinais de esperança e renovação para outros. Que pela oração, pelo sacrifício e pelo exemplo, possamos cooperar, ainda que minimamente, para a restauração de todas as coisas em Cristo, conforme o desejo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Chegando ao término desta longa e fervorosa súplica, que pretende ser um eco do teu próprio Espírito, ó grande São Bento, não posso senão elevar um hino de ação de graças ao Deus Todo-Poderoso, que, em sua misericórdia infinita, nos deu um protetor tão poderoso, uma intercessora tão clemente na Santíssima Virgem, uma mãe tão sábia na Santa Igreja e o dom inefável da fé. Agradeço-te, ó Trindade Santíssima, por teres inspirado a São Bento a sagrada regra, farol para incontáveis almas ao longo de 15 séculos. Agradeço-te pelo tesouro dos sacramentais, especialmente pelo santo escudo e medalha que tantas graças têm operado na vida dos fiéis, afastando perigos, curando enfermidades, quebrando cadeias diabólicas e convertendo pecadores. Agradeço-te pela proteção já concedida a este lar, pelas crises evitadas, pelas graças invisíveis, pela presença silenciosa dos anjos da guarda. Agradeço-te, sobretudo, pelo sacrifício redentor de teu Filho na cruz, fonte de toda graça e poder.
E agora, em um ato de total confiança e abandono, renovo e consolido a consagração inicial. Entrego-te, ó Deus Pai, este lar e todos os seus habitantes. Entrego-te, ó Deus Filho, Redentor do mundo, as chaves desta casa, para que sejas tu o seu verdadeiro Senhor e dono. Entrego-te, ó Deus Espírito Santo, amor substancial, os corações de todos, para que os santifiques, os ilumines, os fortaleças e os conduzas à verdade plena. E a ti, ó glorioso São Bento, entrego de modo particular a guarda e a defesa desta consagração. Sê o nosso vigia incansável. Nos momentos de perigo visível ou invisível, lembra-te de nós. Nas tentações, alcança-nos a graça da resistência. Nas horas de escuridão espiritual, suplica por nós a luz da fé. Na doença, obtém-nos a paciência e, se for para a maior glória de Deus, a cura. Na morte, que inevitavelmente chegará a cada um, assiste-nos com tua presença, para que, confessados e ungidos, possamos expirar com os santos nomes de Jesus, Maria e José, nos lábios e no coração, e sermos conduzidos por ti à mansão dos bem-aventurados. Confio também à tua guarda esta própria oração. Se nela houve distração, imperfeição ou falta de fervor, suplica ao Senhor que a purifique e a faça aceitável aos seus olhos. E que esta invocação, repetida com confiança ao longo dos dias, seja como o constante bater à porta do céu, até que todas as nossas necessidades, sempre submetidas à vontade divina, sejam atendidas. Por fim, elevo o olhar para além das lutas presentes, para a esperança que não decepciona. Creio na vitória final de Cristo e de sua Igreja. Creio que o Imaculado Coração de Maria triunfará, como prometido em Fátima. Creio que, apesar de todas as aparências contrárias, o reino de Deus avançará, e a Santa Igreja, purificada pelo sofrimento, emergirá mais radiante e fiel do que nunca. E creio que, protegidos pelo escudo de São Bento e vivendo na graça de Deus, este lar poderá ter uma pequena parte nessa vitória, seja como célula de santidade, seja como semente de renovação, seja simplesmente como testemunho silencioso da fidelidade de Deus às suas promessas. Que assim seja, para a maior glória da Santíssima Trindade, honra da bem-aventurada Virgem Maria, exaltação da Santa Igreja e salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, rogai por nós. Cruz sagrada, sede minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Paz ao lar de Cristo. Que a cruz o salve e o guarde. Amém.